Dá para medir o tamanho de um político pelo barulho que ele faz. Mas Íris Rezende Machado começou do jeito mais silencioso possível. Um menino de interior, com poeira vermelha grudada na pele e um nome que quase ninguém fora de Goiás saberia pronunciar. Décadas depois, quando ele cruzasse a linha final da vida em 9 de novembro de 2021, não seria o silêncio que ficaria. Seria a imagem. Impossível de um homem que, antes de mandar em uma capital e em um estado inteiro, aprendeu a sobreviver num lugar onde a estrada era de terra, a política era de coronel, e a coragem precisava caber no bolso. Cristianópolis não era cenário de grandeza. Era um recorte do Brasil profundo, onde a luz da manhã acendia devagar e a notícia chegava tarde. Ali, Íris nasceu em 22 de dezembro de 1933, num tempo em que a palavra futuro parecia coisa de cidade grande. A infância dele tinha cheiro de roça, de quintal e de trabalho cedo. O país era enorme, mas o mundo dele era estreito. E justamente por isso, cada mudança doía como se fosse uma revolução. A primeira grande virada não veio com aplausos. Veio com a percepção, quase física, de que ficar significava aceitar um destino pronto. E Íris, ainda garoto, começou a agir como alguém que não aceita destino pronto. Quando adolescente, o salto para Goiânia era mais do que uma mudança de endereço. Era trocar o som de grilos pela marcha de ônibus. Trocar a conversa baixa do interior por uma cidade que ainda se inventava. Goiânia, jovem, tinha essa ambição no ar. Avenidas largas, prédios surgindo, a promessa de modernidade. E por baixo, as mesmas estruturas, antigas de poder, como raízes que ninguém via, mas que seguravam o chão. Íris entrou nesse ambiente como quem entra num ringue, observando, aprendendo, guardando cada detalhe para usar depois. O direito apareceu como caminho e como arma. Na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, ele não era apenas mais um aluno. Ele era alguém que entendia instintivamente que palavra bem colocada pode abrir porta e também pode quebrar corrente. A oratória dele não era enfeite, era ferramenta de sobrevivência. E havia um tipo de fome ali. Não a fome romântica do sonho, mas a fome concreta de quem quer subir sem pedir licença aos donos da escada. Só que política, em Goiás, não era feita para iniciantes. Não era um jogo limpo, não era um tabuleiro equilibrado. Existia um jeito certo de entrar. Ser indicado, ser herdeiro, ser apadrinhado. Íris não tinha pedigree de ferro, então ele fez outra coisa. Construiu presença. O jovem advogado começou a circular, a ouvir, a falar com quem ninguém cumprimentava. Ele entendeu cedo que voto não nasce em palanque. Voto nasce quando alguém se sente visto. E isso, num lugar acostumado a ser mandado, era quase subversivo. A primeira disputa real, antes de qualquer cargo grande, foi por espaço. Espaço para existir, para ser levado a sério. Íris começou a ganhar nome na base, naquele território em que a política é olho no olho e promessa tem que ter endereço. E quando decidiu disputar eleição, não foi como quem aposta um bilhete, foi como quem entra numa guerra de território. A cidade já tinha seus favoritos. Sempre tem. Havia um candidato natural, alinhado aos grupos tradicionais, desses que andam cercados por gente importante e parecem já eleitos. Antes mesmo de o povo votar, um concorrente com máquina, sobrenome forte e o tipo de apoio que abre portas sem bater. O adversário de Íris era, acima de tudo, a ideia de que Goiás já tinha dono. E aí aconteceu a primeira grande tensão da história. Íris percebeu que não bastava ser bom. Precisava ser mais rápido. Porque o tempo, sempre o tempo, virou inimigo. Havia um prazo curtíssimo para registrar decisões, alianças, compromissos, e cada atraso era uma chance de ser engolido por acordos feitos em salas fechadas. A regra não escrita era cruel. Quem hesita, vira nota de rodapé. Íris, jovem, sem a bênção dos velhos caciques, tinha dias para costurar apoios que os outros levavam anos para herdar. Ele correu. E correu de um jeito que deixava marca. Reuniões em sequência, conversas em portas de comércio, visita a bairro onde político só aparecia em época de eleição. E, principalmente, a escolha de um discurso que irritava os poderosos. A cidade não precisava de dono, precisava de administração. Parece simples hoje, mas naquela época soava como afronta. E afronta tem preço. O concorrente reagiu como reagem os que se sentem ameaçados. Tentou reduzir Íris ao tamanho de moço atrevido. Tentou colar nele a imagem de inexperiente, de aventureiro. A campanha foi ficando mais áspera. Promessas começaram a ganhar tom de ameaça.
E quando um candidato jovem começa a crescer, a cidade inteira percebe, inclusive quem não quer que ele cresça. Íris também percebeu outra coisa, que o jogo não era apenas eleitoral. Era simbólico. O que estava em disputa não era só um cargo. Era a mensagem de que um homem sem sobrenome dominante podia vencer, e essa mensagem é perigosa para qualquer oligarquia. No meio desse turbilhão, um twist que muda o clima. O Brasil já não era o mesmo. O país entrava numa fase de medo institucionalizado, de pressão sobre lideranças, de desconfiança nos corredores. A política, que já era dura, ganhava uma sombra a mais. E quando a sombra cresce, o primeiro instinto de muita gente é recuar. Íris não recuou, mas começou a entender que cada passo à frente podia ter custo pessoal. A campanha escalou com cenas que parecem de filme, mas são a cara do Brasil real. Comitês cheios, ruas apertadas, gente colada em rádio esperando o resultado, a cidade respirando eleição como se fosse final de campeonato. Íris, que vinha do interior, olhava para aquilo e sabia. Se perdesse, voltaria a ser apenas promessa. Se vencesse, pisaria num território onde os leões não perdoam. E então veio a noite em que o tempo vira lâmina. A contagem, lenta, é sempre um teste de nervos. Uma cidade inteira se dividindo em números. De um lado, o candidato da tradição, com seus apoios e seu ar de certeza. Do outro, Íris, que apostou tudo na própria voz e na capacidade de fazer gente comum se sentir parte do jogo. A cada boletim, a diferença apertava. E quanto mais apertava, mais perigoso ficava. Porque vitória apertada, para os poderosos, é convite para contestação, para pressão, para tentativa de desmoralização. Quando o resultado se desenhou a favor de Íris, não houve apenas comemoração. Houve um tipo de silêncio nervoso entre os derrotados. Aquele silêncio de quem já está pensando no próximo movimento, porque na política de verdade, a eleição é só o começo da briga. Íris venceu e, junto com a vitória, ganhou um relógio invisível pendurado no pescoço. O prazo agora era outro. Provar rápido que não era acidente, que não era improviso, que não era apenas carisma. E, ao mesmo tempo, sobreviver ao fato de ter derrotado quem não devia perder. O rival, ferido, não desapareceu. Ficou rondando, procurando brecha, esperando o primeiro tropeço para dizer: eu avisei. E é aqui que a história faz mais uma curva. Porque governar, mesmo antes de chegar aos maiores cargos, não é como prometer. Governar é enfrentar contrato, asfalto, obra, orçamento, pressão. É descobrir que cada decisão cria inimigos. Íris, jovem e agora avisado, tinha pouco tempo para mostrar serviço e muito pouco espaço para errar. Goiânia, que parecia grande, de repente virou pequena. Todo mundo via tudo. Enquanto isso, uma pergunta começava a bater na porta, como batidas secas de madrugada. Até onde um político que sobe rápido pode ir num país que começava a endurecer? Íris tinha entrado na política pelo voto e pela palavra. Só que o Brasil estava mudando de tom. E quando o tom muda, o microfone pode virar alvo. O menino de Cristianópolis tinha chegado ao ponto em que sonho e perigo passam a morar na mesma casa. A poeira vermelha ainda estava lá. Agora, não mais nos sapatos de roça, mas nas ruas de uma capital que ele precisava transformar. Sob o olhar dos aliados, dos adversários e, principalmente, do concorrente derrotado que não aceitava a derrota como fim, e sim como intervalo e, sem perceber completamente, Íris já corria contra o relógio mais impiedoso de todos. O relógio da história, que não espera ninguém terminar discurso. O mesmo homem que tinha acabado de vencer no voto descobriu, da forma mais brutal possível, que existe um tipo de vitória que irrita tanto os donos do poder que eles preferem rasgar o placar. Íris Rezende entrou na prefeitura de Goiânia com a chave na mão e a cidade inteira na cabeça. E, de repente, percebeu que também tinha um alvo nas costas. Porque ganhar da tradição é uma coisa, governar com a tradição te observando, rangendo os dentes, é outra. A posse não foi o final da campanha. Foi o começo da caçada. Os corredores da prefeitura cheiravam a papel velho, a carimbo, a promessa não cumprida. Goiânia crescia rápido demais e doía crescer. Rua de chão batido virando lama, bairro nascendo sem água, luz falhando, ônibus lotado, gente chegando do interior com mala de couro e pressa nos olhos. Íris tinha a imagem perfeita para uma fotografia. Prefeito jovem, fala firme, sorriso pronto. Mas, por trás da foto, existia um relógio correndo. Um relógio que não aparecia em nenhum gabinete. O tempo curto para provar,
antes que o derrubassem, que ele não era acidente. E o concorrente derrotado, que parecia ter sumido na noite da apuração, reapareceu do jeito mais perigoso. Não mais como candidato, e sim como sombra. Ele não precisava de palanque agora. Precisava de bastidor. Bastava uma ligação bem colocada, uma manchete atravessada, um boato soprando no ouvido certo, porque a política, quando perde nas urnas, tenta vencer na narrativa. Vai quebrar a cidade. É moço demais. Não sabe mexer com gente grande. Íris ouvia aquilo como quem escuta um cachorro rosnando atrás de um portão. Pode não morder hoje, mas está avisando que vai tentar. Só que Íris tinha um vício. Trabalho, e trabalho, em administração, é barulho. É poeira levantando de obra. É máquina abrindo rua. É asfalto chegando onde antes só tinha pedra. Ele começou a atacar o que o povo sente no pé. Pavimentação, drenagem, iluminação, transporte. Em cada canto que recebia melhoria, ele ganhava uma defesa humana, uma espécie de escudo feito de gratidão. Era estratégia e instinto ao mesmo tempo. Como se ele soubesse que, naquele país que endurecia por dentro, popularidade não era luxo, era colete. O problema é que popularidade também provoca inveja. E quanto mais Goiânia via Íris na rua, mais os adversários tentavam empurrá-lo de volta para dentro, para longe do povo, para o terreno, onde eles eram especialistas. O terreno da chantagem política. Em Brasília, o ar já estava pesado. A democracia não tinha sido derrotada num dia só. Ela estava sendo apertada aos poucos, como uma corda que vai fechando. Quem não fazia parte do clube certo virava suspeito. E Íris, com o MDB se organizando como oposição consentida, era exatamente o tipo de nome que os duros do regime não gostavam de ver crescendo. Foi aí que o relógio mudou de velocidade. Não era mais fazer obras, era sobreviver. A rivalidade ganhou um novo rosto. Não apenas o concorrente local, mas o sistema que o alimentava. Um sistema que tinha suas próprias regras, e uma delas era simples e cruel. Capital não pode virar vitrine de oposição. E Goiânia estava virando. Íris aparecia demais, falava demais, entregava demais. Onde antes havia buraco, surgia serviço. Onde antes o poder passava distante, ele encostava. Isso, para quem governava pelo medo, era quase uma provocação. E então veio o primeiro choque de realidade, daqueles que cortam a respiração, uma madrugada que poderia ser qualquer madrugada, mas não foi. Íris recebeu recados atravessados, alertas sussurrados, convites para baixar o tom. Ele ouviu e seguiu em frente. Talvez por coragem, talvez por teimosia, talvez porque já tivesse entendido que recuar também tem preço. Só que o preço do recuo é a própria alma. O que ele não sabia era que, para os homens do porão, não existe meio termo. Ou você se enquadra, ou você vira exemplo. Quando o golpe dentro do golpe se consolidou, o Brasil começou a colecionar cenas que pareciam saídas de um filme sombrio. Mandatos interrompidos, direitos cassados, nomes apagados, e Íris, que tinha sido eleito para administrar ruas e gente, foi sugado para dentro desse redemoinho. A notícia não chegou com cerimônia, chegou como ordem. A cidade acordou, e de um dia para o outro, o prefeito virou problema. O momento da queda não tem glamour, não tem música. Tem porta fechando, tem gente desviando o olhar, tem telefone que para de tocar. Íris foi afastado, teve direitos políticos cassados, foi preso. Não é uma palavra leve, preso. Ela tem peso de ferro, tem o som de chave, tem o cheiro de cela, e tem a humilhação silenciosa de perceber que, num país que decide calar, a lei pode ser usada como mordaça. O rival local, aquele que perdeu nas urnas, não precisou comemorar em praça pública. Bastava assistir de longe. Ele tinha conseguido o que queria. Não derrotar Íris no voto, mas tirar Íris do jogo. E esse tipo de vitória é a mais venenosa, porque não deixa cicatriz visível. Deixa uma lição. A lição de que quem ousa demais pode pagar com a própria liberdade. Na prisão, o tempo não passa. Ele pinga em gotas grossas, uma por uma. Íris, que sempre viveu no ritmo de reunião e rua, foi forçado a encarar o vazio como castigo. E é aí que a história faz um daqueles twists que redefinem o personagem. O homem do palanque vira homem de silêncio. Não por escolha, mas por imposição. Só que no silêncio, ele não desapareceu. Ele se reprogramou. Porque o que derruba alguns, endurece outros. Íris saiu daquele período com uma convicção que não se aprende em comício. A política não é só convencer, é resistir. E resistir tem custo. Tem custo para a família, para os amigos, para a própria imagem, que começa a ser disputada por versões. Enquanto ele estava impedido de falar,
falavam por ele. Diziam que tinha sido punido com razão, que era radical, que mexeu com quem não devia. E ao mesmo tempo, nas ruas, surgia outro tipo de narrativa. A do prefeito que trabalhava e foi arrancado do cargo. Essa contradição virou combustível. Os anos passaram como passam as coisas num país grande, com mudanças que parecem lentas, até que, de repente, não são. A abertura política começou a se desenhar. A anistia virou promessa e depois fato. E Íris voltou a respirar o ar da política como quem volta a ver luz depois de muito tempo em quarto escuro. Só que voltar não era simples. O mundo tinha seguido sem ele. E pior, havia gente trabalhando para garantir que seguisse para sempre. É aqui que entra a parte mais tensa do retorno. Íris não tinha só que voltar. Ele tinha que reconquistar espaço, partido, palanque, confiança. E o velho adversário, agora mais experiente, mais articulado, mais ligado ao poder que estava se transformando sem se entregar, também estava de volta. A rivalidade renasceu num terreno novo, com novas armas. Não era mais só a eleição municipal. Era o destino de Goiás na transição do Brasil. Quando chegou o momento de escolher o nome que enfrentaria a máquina do governo estadual, Íris sentiu o peso do tempo como nunca. Havia um prazo real, frio. A convenção partidária, o calendário eleitoral, as alianças que precisavam ser fechadas antes que a engrenagem esmagasse qualquer tentativa de oposição. Ele tinha semanas, não anos, para unificar o MDB em Goiás, costurar apoio em cidades onde o medo ainda morava e neutralizar o discurso de que ele era problema, passado, risco. O concorrente dele nessa nova arena não era um amador. Era o candidato do sistema, com estrutura, com padrinhos, com a promessa de continuidade tranquila. Um nome capaz de oferecer o que muita gente queria depois de tanto conflito: estabilidade. E estabilidade, em política, vende bem, mesmo quando é só outro nome para a acomodação. Íris precisava fazer o oposto. Transformar a vontade de estabilidade em vontade de mudança. Era uma alquimia perigosa. A campanha para o governo virou uma corrida em pista molhada. Íris atravessava Goiás como quem cumpre missão. Estrada, poeira, comício improvisado, rádio local, aperto de mão em feira, promessa, que não era de milagre, mas de gestão. E, a cada cidade, a sombra do passado voltava com perguntas que mordiam. E se caçarem de novo? E se não deixarem governar? Vale a pena apostar nele? O adversário explorava isso com precisão cirúrgica. Vendia a ideia de que Íris era instabilidade, de que escolher Íris era provocar os mesmos de sempre. Foi quando Íris virou o jogo com uma imagem simples e devastadora. Ele não pediu pena. Ele não implorou confiança. Ele contou, com a voz sem tremor, que sabia o que era ser arrancado do cargo e da liberdade. E que justamente por isso não governaria. Para agradar quem manda de cima, mas para proteger quem apanha de baixo. Essa frase, dita do jeito certo, tem efeito de incêndio, porque toca num ponto íntimo do brasileiro. A sensação de que o poder sempre pisa e raramente pede desculpa. O rival percebeu tarde demais que Íris não estava fugindo do passado. Estava usando o passado como prova de resistência. E quanto mais a campanha avançava, mais a disputa deixava de ser dois nomes e virava dois destinos. O destino de um Goiás alinhado ao velho controle, ou o destino de um Goiás que escolheria um líder marcado por perseguição, mas também por trabalho. A reta final foi um duelo de nervos. Pressões, bastidores, tentativas de isolar apoios. Íris tinha um limite claro. Se não fechasse alianças essenciais até a última semana permitida, sua candidatura poderia sangrar antes do dia da votação. Era como se ele tivesse um fósforo aceso na mão e precisasse acender uma fogueira antes que queimasse os dedos. Do outro lado, o adversário tinha tempo e máquina. Íris tinha urgência e povo. E então veio a noite em que o estado inteiro pareceu segurar o ar. A apuração, sempre lenta, sempre cruel, desenhando o mapa de Goiás em números. O candidato do sistema começou forte em redutos previsíveis. Íris reagiu onde ninguém esperava, puxando votos onde a memória do prefeito cassado ainda era viva e onde a promessa de mudança já tinha virado necessidade. A diferença oscilava como ponte em vento. Cada boletim era um golpe. Quando o resultado se consolidou, não foi só uma vitória eleitoral. Foi um recado para quem achava que cassação mata a liderança. Íris Rezende estava de volta. E não em cargo pequeno. Ele voltava para governar Goiás. Mas o retorno trouxe uma última virada de faca. Vencer não dissolveu o perigo. Só o reposicionou. O rival, derrotado, não desapareceu.
Ele se preparou para a guerra seguinte, agora dentro do jogo institucional, pronto para atacar cada erro, cada atraso, cada obra que não andasse. E Íris, ao subir a rampa do poder estadual, sentiu o peso do novo relógio. O relógio dos primeiros meses, aquele período curto em que ou você entrega sinais concretos de mudança, ou vira decepção. Goiás tinha colocado nele uma esperança enorme. E esperança, quando não é alimentada, vira fúria. Íris sabia disso. E, enquanto o adversário afiava as críticas e o sistema esperava um tropeço, ele entrou no governo com a mesma certeza que carregava, desde o interior. Em política, quem não imprime ritmo é engolido pelo ritmo dos outros. O problema é que agora o ritmo não era só de obras e promessas. Era de história. E a história, quando decide acelerar, não perdoa ninguém. O primeiro dia no palácio não teve cheiro de poder. Teve cheiro de urgência. Íris Rezende atravessou os corredores como quem entra numa casa depois de um incêndio. Tudo parecia de pé, mas bastava encostar para sentir a estrutura rangendo. Goiás tinha colocado nele uma esperança enorme. E, ao mesmo tempo, tinha entregado uma máquina pública com o tanque na reserva, a simtizi, inflação corroendo qualquer planejamento e uma oposição esfregando as mãos, pronta para transformar o primeiro tropeço em epitáfio, porque o rival não queria só derrotá-lo. Queria provar uma tese. Íris é só barulho. Governo de verdade é o nosso... E para isso, não bastava criticar. Era preciso sabotar o tempo. O relógio que passou a comandar aqueles dias era cruel. 100 dias. Não por tradição de discurso, mas por sobrevivência política. Se em 100 dias não aparecessem sinais concretos, estrada recebendo asfalto, escola saindo do papel, hospital respirando, o adversário pisaria no microfone e decretaria, com a confiança de quem tem plateia comprada. Eu avisei. Só que Íris sempre entendeu uma coisa que os políticos de gabinete esquecem. Obra não é cimento. É narrativa em forma de coisa. Um buraco tapado é um argumento. Uma ponte inaugurada é uma resposta. E quando a oposição tentava fechar uma torneira em Brasília, Íris abria outra no interior. Rodava o estado, entrava em canteiro, cobrava. Encostava no mapa, como quem mede com o próprio dedo a distância entre promessa e entrega. A imagem que começou a circular era quase cinematográfica. O governador de mangas arregaçadas, poeira na barra da calça, apontando, traçado de estrada em cima do capô de um carro. Enquanto isso, o rival plantava a versão oposta. É teatro. É populismo. Vai quebrar Goiás. A disputa não era só de números, era de confiança. E confiança, no Brasil daqueles anos, era artigo raro. Então veio o primeiro choque que ninguém queria admitir em voz alta. Governar, às vezes, é escolher quem vai gritar mais alto. Servidores pressionavam, fornecedores ameaçavam parar, prefeitos queriam sua parte, e o caixa não acompanhava. Íris aprendeu a dizer não, sem perder o sim do povo. E isso custou. Greves, críticas, matérias venenosas. O rival comemorava cada faixa estendida na porta de repartição como se fosse voto caindo no colo. Mas Íris tinha um instinto particular. Quando apertavam seu pescoço, ele acelerava as entregas. Programas de ação rápida, mutirões, frentes de serviço que apareciam de uma semana para a outra. Era como se ele dissesse sem dizer: "Vocês podem controlar a manchete, eu controlo a rua." E rua, quando muda, fala por conta própria. No meio desse fogo cruzado, a política nacional virou tempestade. O país inteiro tremia com a sensação de que a democracia estava perto, e ao mesmo tempo, longe demais para tocar. As praças começaram a encher, as vozes engrossaram, e Íris, que tinha sentido o peso da mordaça na pele, não ficou na arquibancada. Ele se colocou onde podia doer, ao lado do movimento que pedia eleições diretas, ao lado da multidão que exigia o óbvio como se fosse revolução. E ali havia um risco calculado, quase suicida para quem ainda carregava cicatrizes da cassação. Se o vento virasse, ele seria um dos primeiros a ser triturado. O rival tentou transformar isso em arma. Ele quer confusão, quer crise, quer palanque. Só que a cena era maior do que a intriga local. Era um Estado olhando para o próprio futuro e decidindo se continuaria pedindo permissão para respirar. E foi quando a história deu um daqueles twists que mudam o jogo sem pedir licença. Íris, o homem que tinha voltado para provar que sabia governar um Estado, começou a ser puxado para fora dele. Convites, articulações, telefonemas em tom de missão. O nome dele circulou com força para integrar o governo federal,
Num momento em que Brasília tentava costurar estabilidade e legitimidade, parecia prêmio, parecia promoção. Mas tinha uma armadilha. Sair no meio do caminho poderia virar a munição perfeita para o rival. Fugiu, abandonou, não aguentou e o relógio voltou, agora com outro prazo. Decidir rápido, porque em política, convite não aceito vira ameaça. E aceite sem controle vira suicídio. Íris aceitou o risco e levou sua energia para a esplanada. De repente, o homem que antes resolvia ponte e escola estava lidando com um país inteiro, com pressões que vinham de todos os lados. Produtor exigindo crédito, setor cobrando preço, crise batendo na porteira. Brasília tinha um tipo de asfalto diferente. Não suja o sapato, mas suja a biografia. O rival, lá em Goiás, fazia a contagem regressiva. Bastava um tropeço nacional para dizer que Íris não era gestor, era aventureiro. Só que o que parecia afastamento virou outra coisa. Íris ampliou rede, aprendeu a lidar com o monstro burocrático e voltou ao seu território com mais musculatura. E, sobretudo, com mais inimigos. Porque cada espaço conquistado na política é uma luz acesa. E luz acesa atrai inseto, mas também atrai predador. Quando o país finalmente virou a página do regime e a democracia começou a se firmar com todas as suas imperfeições, Íris reapareceu, na disputa maior, com um discurso afinado por cicatriz e trabalho. Ele não era mais só o símbolo do prefeito caçado que voltou. Era um operador experiente, capaz de costurar alianças e, ao mesmo tempo, manter a imagem de homem de obra. E então o antagonista mudou de pele. Não era mais o adversário do passado, ligado à lógica antiga. Agora era um concorrente novo, mais jovem, com linguagem moderna e apetite por poder. Alguém que entendeu que não precisava destruir. Íris de frente. Bastava ocupar o lugar do novo e deixar Íris preso no rótulo de antigo. O nome desse rival começou a ecoar com força em Goiás. Marconi Perillo. O duelo entre os dois não era apenas eleitoral, era simbólico. De um lado, Íris, a política da rua, da presença física, do eu faço. Do outro, o novo adversário, a política da vitrine, da gestão como marca, da promessa de modernidade. E o que tornava isso mais perigoso era que ambos sabiam seduzir a esperança. Só que com músicas diferentes. Quando Íris voltou ao governo de Goiás nos anos 1990, trouxe de novo a obsessão por fazer o Estado aparecer em obra e serviço. Estradas, energia, expansão de estrutura pública, tentativa de reorganizar as contas num país que ainda patinava entre planos econômicos e sobressaltos. Mas a oposição não era mais um bando de velhos caciques. Era um projeto de poder com prazo longo, esperando o momento certo para morder. E mordeu. O ataque mais eficiente de um rival não é o escândalo, é o desgaste. É fazer cada obra parecer lenta, cada problema parecer culpa, cada solução parecer propaganda. E Íris começou a sentir isso como se sente uma febre que não baixa. A sensação de que, por mais que entregasse, sempre faltaria um passo para provar que ainda era o nome inevitável de Goiás. Ainda assim, ele manteve um capital raro. A memória popular de alguém que atravessava a crise com trabalho, e foi essa memória que o trouxe de volta ao lugar onde ele sempre parecia mais perigoso para os adversários. A Prefeitura de Goiânia. Quando reassumiu a cidade décadas depois, encontrou outra Goiânia, maior, mais complexa, com feridas novas. A metrópole já não era apenas buraco e poeira. Era trânsito travado, saúde estrangulada, periferia expandida, uma máquina municipal, que por dentro muitas vezes parecia desmaiar. Íris voltou como quem volta ao primeiro campo de batalha para provar que ainda sabe lutar. E de novo, o relógio. Agora, não eram 100 dias por vaidade. Era um prazo político real, frio, com data marcada no calendário eleitoral. Se não conseguisse colocar a cidade em ordem antes da próxima disputa, sua volta seria lembrada como teimosia. O rival, Marconi, e também os herdeiros locais do seu grupo, enxergou a chance perfeita de encurralar Íris onde ele mais se orgulhava. Na gestão, cada demora em obra virava meme, cada fila em posto de saúde virava discurso, cada chuva que alagava a rua virava prova de incompetência. Só que Íris respondeu com a arma mais antiga e, paradoxalmente, mais moderna. Presença. Aparecia em frente de serviço, cobrava, encostava em equipe, irritava técnicos com urgência, irritava adversários com entrega. A cidade começou a ver novamente cenas que pareciam impossíveis no tempo de rede social.
Mutirões, frentes simultâneas, recuperação de vias, limpeza urbana com cara de força-tarefa, a tentativa de reorganizar a casa como quem puxa o lençol para cobrir uma cama grande demais. E isso doía, porque arrumar a cidade expõe o que estava escondido. Contratos, prioridades, vícios antigos. Quanto mais Iris mexia, mais gente poderosa se sentia ameaçada. E quando ele retornou outra vez à prefeitura, já no fim da vida política, veio o twist mais duro de todos. O tempo deixou de ser apenas eleitoral, virou biológico. A cada semana, o corpo cobrava uma conta que o palanque não paga. Iris, que sempre transformou cansaço em teimosia, começou a carregar um peso invisível. O adversário, percebendo a fragilidade, mudou a estratégia. Deixou de atacá-lo como gestor e passou a atacá-lo como homem. Insinuações, sussurros, perguntas maldosas. Ele aguenta? Quem governa de verdade? É só fachada? E aqui estava a crueldade final do conflito. Não era mais só Iris contra um rival. Era Iris contra o relógio do próprio corpo. Enquanto o rival tentava acelerar esse relógio com pressão e dúvida. Só que Iris ainda sabia um truque que aprendeu na prisão e aperfeiçoou na rua. Quando tentam te reduzir, você amplia o que entrega. Ele insistiu em aparecer, em despachar, em pressionar a equipe, em manter o ritmo como se pudesse enganar a realidade pela força da vontade. Por fora, a imagem do líder incansável. Por dentro, a batalha silenciosa de quem percebe que nem toda obra depende de assinatura. A tensão cresceu porque, quanto mais a saúde oscilava, mais o adversário via a chance de reescrever a história em tempo real. Transformar. Resistência em teimosia. Transformar dedicação em obstinação. Transformar legado em fim. E Iris, ao invés de recuar para preservar a imagem, fez o que sempre fez. Foi para a linha de frente. Mesmo que a linha de frente agora tivesse outro inimigo. A cidade, os aliados, os adversários, todos começaram a entender ao mesmo tempo que havia um prazo que não se negocia. E essa percepção mudou o clima de Goiânia como muda o ar antes de uma tempestade. As conversas ficaram mais baixas, as disputas mais vorazes, os bastidores mais ansiosos, porque a pergunta que rondava não era mais: o que ele vai fazer? Era: até quando ele consegue segurar? E, enquanto a rivalidade política tentava se alimentar dessa fraqueza, Iris seguia tentando deixar, em cada ação concreta, uma mensagem. Simples: eu não sou só uma eleição, eu sou uma maneira de governar. O problema é que, quando o tempo fecha o cerco, até a maneira de governar vira corrida. E corrida, por mais que se vença, sempre cobra fôlego no final. Ninguém prepara um político para o dia em que ele percebe que não é mais o plenário que está contando os segundos. É o próprio coração. Iris Rezende, que por décadas tinha feito adversário suar com trabalho e presença, acordou com um tipo de urgência que não aparece em pesquisa eleitoral. A urgência do corpo dizendo chega, enquanto o mundo continua gritando aguenta. A decisão que se aproximava não era discursiva, era cirúrgica. O médico falava em repouso, a equipe falava em agenda, os aliados falavam em só mais um esforço, e o rival, sempre atento a qualquer fissura, já desenhava nas entrelinhas a manchete perfeita. Iris cai, e com ele cai um jeito de fazer política. O relógio agora tinha um prazo mais cruel do que qualquer campanha. Se ele não recuasse a tempo, poderia não ter tempo de voltar. Se recuasse cedo demais, dariam a ele o rótulo de derrotado. O primeiro golpe foi íntimo, silencioso, quase impossível de filmar. A ausência dentro de casa, a morte de Iris de Araújo, tinha deixado um vazio que nenhuma reunião preenchia. A cadeira que não se puxava mais para o café da manhã era uma espécie de oposição permanente. Uma lembrança dura de que o poder não negocia com a vida. E quando a noite chegava, a cidade inteira podia estar iluminada. Mas havia um escuro particular em Goiânia. O do homem que sempre resolveu tudo olhando nos olhos, agora encarando o que não se resolve com assinatura. Ainda assim, ele insistiu. Insistiu até o ponto em que a insistência começou a parecer desafio ao inevitável. E foi aí que o rival farejou sangue. Não precisava mais bater em obra, em fila de posto de saúde, em buraco de rua. Bastava soprar dúvida. Quem está de fato governando? Dúvida é a arma mais barata e mais eficiente da política. Não precisa provar nada, só precisa contaminar o ar. Nos bastidores, a pressão ganhou forma de ultimato. Não dito, mas sentido. Iris tinha dias,
talvez semanas, para decidir se deixaria a prefeitura de Goiânia com uma transição limpa ou se seria empurrado, doente, para fora como alguém que perdeu o controle do próprio enredo. E o rival adoraria isso, porque um líder vencido pelo cansaço vira caricatura, e caricatura apaga legado. A saída veio como um daqueles movimentos que parecem simples, mas mudam o tabuleiro inteiro. Íris renunciou, entregou o cargo ao vice, Rogério Cruz, e fez isso sem espetáculo, como quem solta um peso para não cair. Só que renunciar não é desaparecer. Renunciar, para um homem do tamanho dele, é abrir um vácuo. E vácuo, em política, é o convite mais perigoso que existe. O rival tratou de tentar ocupar esse espaço. A narrativa foi imediata. A era acabou. Agora é outra coisa. E por alguns dias, pareceu que a história obedeceria. Só que Íris tinha construído algo mais teimoso do que mandato. Ele tinha construído um partido com musculatura e memória. O MDB em Goiás não era só uma sigla. Era uma rede de prefeitos, vereadores, lideranças de bairro, gente que devia a própria trajetória, a mão pesada e protetora do velho líder. E essa rede não aceitou assistir, calada, à apropriação do seu fim. Íris passou a agir como um comandante fora do campo, daqueles que não vestem mais uniforme, mas ainda sabem onde cada peça está. Reuniões mais curtas, telefonemas mais espaçados, encontros com poucos. A política começava a caber no fôlego. E foi nesse clima, quase crepuscular, que veio o twist que ninguém tinha previsto. O mundo fechou. A pandemia chegou como uma lâmina. E, de repente, toda disputa sobre obra, sobre asfalto, sobre gestão, ficou pequena diante de um inimigo invisível. O que era presença virou risco. O que era aperto de mão virou ameaça. E o país entrou numa era em que o medo não tinha palanque. Tinha sirene. Para Íris, a pandemia foi uma ironia cruel. Ele sempre venceu disputas indo para a rua. E agora, a rua era o lugar proibido. O rival, mais adaptado ao discurso de tela, ao recorte de vídeo, à guerra de narrativa digital, ganhou vantagem nesse novo terreno. Porque numa crise sanitária, quem controla o medo controla o debate. Mesmo assim, Íris não se retirou completamente. Ele sabia que a eleição de 2020 em Goiânia seria também um julgamento do seu retorno à prefeitura e sabia que, se perdesse ali, não seria apenas uma derrota do MDB. Seria a confirmação do argumento do rival, a prova de que Íris ficou no passado. Então ele fez o que fazia melhor, só que de um jeito quase doloroso. Escolheu um herdeiro para a cidade. Apostou em Maguito Vilela. Era uma jogada de alto risco, porque Maguito carregava peso próprio e, ao mesmo tempo, precisava carregar o peso de uma continuidade. O rival, do outro lado, tentou pintar a eleição como plebiscito. Ou vocês escolhem o futuro, ou escolhem a saudade. A cidade virou um ringue de símbolos. E Íris, já fora do cargo, ainda assim entrou na arena. Mas não com comício, não com multidão. Entrou com a força do nome e com o fio de voz que restava. Cada declaração era calculada, como se ele estivesse economizando ar para sobreviver, e ao mesmo tempo gastando ar para não deixar o rival escrever o final. Maguito venceu, e a vitória pareceu, por um instante, uma espécie de ressurreição política. O velho líder, mesmo fragilizado, ainda conseguia mover a cidade como quem move uma peça pesada no xadrez. O rival engoliu seco. Só que a política, às vezes, tem um senso de tragédia que chega a ser indecente. Porque veio o golpe seguinte, ainda mais absurdo. Maguito adoeceu gravemente de Covid-19 antes de assumir de fato. A imagem era cinematográfica e brutal. O prefeito eleito entre tubos e monitores, enquanto a cidade esperava do lado de fora como se esperasse uma resposta do destino. E quando Maguito morreu, em janeiro de 2021, a cadeira voltou a ficar vazia. E o vácuo voltou a se abrir. Rogério Cruz assumiu a prefeitura, e a cidade entrou num período de instabilidade. Os bastidores ferveram. O MDB se dividiu, aliados de Íris passaram a se olhar como se estivessem em um barco sem capitão, e o rival enxergou a oportunidade perfeita. Não precisava mais enfrentar Íris diretamente. Bastava deixar o caos falar por si e dizer com frieza: viram? A era dele terminou, e o que sobra é confusão. Só que havia um problema para essa narrativa. Mesmo fora do cargo, Íris ainda era a referência moral para uma parcela enorme de Goiás. E referência, às vezes, não precisa de microfone. Precisa apenas existir. Bastava a notícia de que ele recebera uma visita, de que ele dera uma opinião, de que ele estava lúcido, para a temperatura política mudar. Era como se o Estado,
acostumado a medir o clima pela presença dele, continuasse olhando para a mesma bússola. O tempo, porém, não estava do lado de Íris. E o novo prazo não era eleitoral, era médico. Os mais próximos começaram a falar em preservar. O próprio Íris começou a aceitar o que nunca aceitou: reduzir. Menos encontros, menos deslocamentos, mais silêncio. Para um homem que passou a vida ocupando espaço, o silêncio era uma espécie de exílio. E foi então que o rival tentou o último movimento: reescrever o passado enquanto o protagonista ainda respirava. Surgiram discursos minimizando obras, relativizando feitos, atribuindo sucessos a contexto, a equipes, a circunstâncias. É a forma mais elegante de roubar uma biografia. Você não nega. Você dilui. Você não acusa, você esvazia. Você transforma um líder em mais um. Só que Íris tinha uma coisa que não se dilui fácil: a memória popular do corpo em movimento. A imagem dele de manga arregaçada, de poeira no sapato, de cobrança no canteiro. Isso não é dado estatístico. É fotografia mental. E fotografia mental sobrevive à campanha. No meio desse embate invisível, veio a batalha final. E ela não aconteceu em palanque. Aconteceu em quarto de hospital. Em agosto de 2021, Íris sofreu um AVC. A notícia caiu em Goiás como uma sirene distante. Não era só um ex-governador doente. Era uma geração inteira vendo seu símbolo ficar por um fio. Ele foi levado para São Paulo, para o Hospital Sírio-Libanês, e ali a política perdeu o terreno. Não havia estratégia, não havia articulação, não havia apagar incêndio. Havia apenas o som repetido de aparelhos e a espera. Essa inimiga que ninguém consegue demitir. Do lado de fora, a rivalidade continuou, porque ela sempre continua. Enquanto alguns tentavam proteger a imagem de Íris com respeito, outros disputavam o futuro já como quem disputa espólio. Quem herdaria o MDB? Quem herdaria Goiânia? Quem teria o direito de dizer: eu sou a continuidade? A morte ainda nem tinha chegado, mas a política já treinava o luto como se treina uma campanha. E aí está o choque que pouca gente admite. A morte de um líder não encerra a disputa, ela a intensifica. Porque quando a voz se cala, a biografia vira território livre. E território livre sempre atrai invasor. Em 9 de novembro de 2021, Íris Rezende morreu. Aos 87 anos, depois de meses de internação e complicações decorrentes do AVC, o corpo que tinha desafiado cassação, prisão, campanhas, crises e cansaços finalmente parou. A notícia correu por Goiânia com um peso quase físico. Houve gente que soube no trabalho e sentou, como se as pernas tivessem lembrado, sozinhas, de tudo o que aquele nome significava. Houve quem chorasse não só por ele, mas pela própria juventude, porque Íris era uma ponte para um tempo em que a política parecia menos virtual e mais de presença. O velório e as homenagens trouxeram uma última imagem forte, dessas que ficam. A cidade falando baixo, como se estivesse em respeito. Não apenas a um homem, mas a um estilo. E, ao mesmo tempo, por trás do luto, o barulho dos bastidores. Porque a vida pública não para ninguém. E esse é um dos seus aspectos mais cruéis. O rival tentou mais uma vez encaixar Íris numa moldura conveniente. Importante, mas de outra época. Só que o legado dele não cabia nisso. Porque Íris foi mais do que governador e prefeito. Ele foi uma máquina de formar quadros, de organizar partido, de construir lealdade em um país em que lealdade costuma durar até a próxima pesquisa. No MDB, ele não era só liderança, era o eixo em torno do qual muita gente girava. E quando o eixo some, todo mundo sente o desequilíbrio. A pergunta que ficou, e que ainda incomoda, não é apenas quem foi Íris Rezende. É o que acontece com um lugar quando o homem que o marcou por décadas deixa de existir. Goiás ganhou estradas, obras, gestão, símbolos, mas ganhou também uma sombra. A comparação eterna. Todo novo governante, todo novo prefeito, todo novo pretendente ao poder passou a ser medido contra uma imagem difícil. A do líder, que aparecia, que cobrava, que entregava, que voltava depois de cair. E esse é o último twist. A morte, que parecia o ponto final perfeito para o rival encerrar a história, virou uma espécie de eternização do conflito. Porque agora não se disputa Íris contra alguém. Disputa-se a memória de Íris contra o tempo. E o tempo, às vezes, é o adversário mais perigoso. Não porque destrói de uma vez, mas porque tenta apagar devagar. Só que há coisas que o tempo não apaga com facilidade. Uma cidade se lembra de quem a atravessou a pé. Um estado se lembra de quem o enfrentou com a cara exposta. E por mais que a política tente transformar tudo em narrativa descartável,
Existe uma verdade que fica, dura, quase incômoda. Íris. Rezende não foi apenas um nome que passou por Goiás. Foi um jeito de ocupar a vida pública como missão. E missão, quando é real, continua fazendo barulho mesmo depois que o homem se calar.